Olá, pessoal. Eu sou Cíntia Arruda e este é mais um episódio do quadro Atravessando Fronteiras. Sabe aquela ideia de que somos todos iguais? Pois é. E se nós mudarmos a nossa perspectiva e começarmos a perceber que, na verdade, somos todos diferentes e que em cada canto dessa cidade tem alguém enfrentando o seu dia a dia com as suas próprias limitações e também capacidades que são individuais de cada ser humano. Então hoje eu te convido a atravessar a fronteira mais difícil, que é o olhar sobre o outro. Olá, pessoal, está começando mais um Atravessando Fronteiras e hoje nós estamos aqui com o Antônio Guardia, o nosso querido professor, um professor muito querido por todos os alunos, muito admirado e que tem todo o nosso carinho, os profissionais que trabalham com ele, está sempre nos inspirando, nos ensinando. Ele que tem um currículo extenso em várias áreas, é administrador, é psicanalista, entre outras coisas. Primeiramente, obrigado pela sua presença aqui, Antônio. Olá, obrigado pelo convite. É uma alegria poder compartilhar um pouco do dia a dia de uma pessoa que está dentro do espectro autista, né? Divulgar um pouco para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre o que é ser estar dentro do espectro. O Antônio tem embasamento para falar sobre vários temas com a gente hoje, mas hoje, em específico, ele veio para falar com a gente sobre o diagnóstico tardio do autismo. É assim que fala, prof? Sim, é o diagnóstico tardio, quer dizer, é uma pessoa que ela passou da fase de infância, adolescência e veio o diagnóstico depois na fase adulta. Ela tem o diagnóstico dentro de um espectro que a gente chama de espectro autista. Não tem uma graduação, uma gradação, não tem como classificar entre nível 1, 2 e 3. Por isso que hoje, dentro há um consenso entre a área de saúde de que é um espectro, né? Ele engloba várias características. Não tem como definir exatamente o que é ser um autista. Sim. Então, o diagnóstico tardio, como ele explicou, né, vem já na vida adulta e deve dar uma revolucionada no que você sabia sobre si mesmo. Então, eu gostaria de saber como que o diagnóstico de autismo na sua vida impactou a sua percepção sobre a sua trajetória pessoal e profissional e especialmente hoje como professor, né? O diagnóstico veio depois dos 40 anos, devido a uma grave crise que eu tive de depressão. Então, quando eu tive essa crise de depressão, eu fui procurar profissionais, eu fui procurar psiquiatra, fiz consulta com psiquiatra, fiz consulta com neuro, e esses profissionais sugeriram que fosse feita uma análise neuropsicológica, né? Fosse feito um teste neuropsicológico, uma avaliação, para que a suspeita de estar dentro do espectro fosse descartada ou afirmada, né? E desde o diagnóstico que foi feito há algum tempo, o diagnóstico em si, ele te dá um certo alívio. Ele não te deixa uma pessoa pior ou melhor. Ele te faz compreender certos comportamentos que você teve, certos acontecimentos que ocorreram na sua vida, em que não necessariamente foi culpa deliberada sua, mas você compreende que aquele prejuízo, que aquele sofrimento e aquela situação de dolorida que a pessoa passa, ela poderia ter sido diferente, não por conta dela, mas por conta do próprio autismo. Então, quando você tem um diagnóstico tardio,
você repensa tudo que você passou, tudo que você enfrentou na sua vida, todas as adversidades, todas as frustrações, como se falasse, olha, não foi certo, mas também não é culpa 100% sua, né? Uma característica do autismo que era classificado como nível 1, 2 e 3. Essa classificação ela tem sido banida, né? Ela tem sido desutilizada, não tem sido tão utilizada, porque o espectro é muito grande para você classificar, colocar em 3 caixinhas só. Tá? Sim. E eu gostaria de saber também de que forma o conhecimento sobre o autismo, após o diagnóstico, é claro, ajudou você a adaptar a sua metodologia de vida, de como lidar com as interações, tanto na vida, tanto no trabalho, porque eu acredito que é uma dificuldade, né? Ou não, e você vai saber me falar. Mas como que ajudou a você adaptar? Teve alguma mudança depois do diagnóstico? A maior mudança que teve foi com relação à sociabilidade. Eu sempre tive muito prejuízo na socialização. Primeiro por conta do pensamento acelerado. O raciocínio ele é muito rápido. Eu tinha um psicólogo que ele falava que o meu cérebro é como se fosse uma caixa cheia de fio desencapado. E vez ou outra um fio encaixava no outro e fechava curto. E nesse momento que fecha curto, muitas das vezes saía coisa, eu verbalizava coisas que não eram para ser verbalizadas. E às vezes eu ofendia as pessoas, às vezes eu era grosseiro, muitas vezes eu arrumei confusão por causa disso. No trabalho, o prejuízo era da ordem, era da ordem da disfunção cognitiva ou da inércia cognitiva. Para que possa explicar, para possa exemplificar isso, é que eu tenho uma grande dificuldade de começar uma coisa. Mesmo sabendo que aquilo é importante, que precisa ser feito, o início daquela atividade é muito difícil. Tem gente que pode falar, poxa, mas como que é difícil lavar a louça? É. Para certas pessoas, para quem está dentro do espectro, é difícil você ter a projeção do seu corpo para fazer isso. Somente sabe. Seu cérebro sabe o que você tem que fazer, ele manda você fazer, mas o seu corpo não obedece. Então, e outra coisa, e outra característica completamente oposta da inércia, completamente oposta, que também é da inércia do autista, é que quando você começa uma coisa, é difícil você parar. Então, de acordo com a primeira lei de Newton, né, que fala que todo o corpo tende a ficar em repouso até que uma força externa faça com que ele se movimente, é assim. Meu cérebro, ele manda fazer, meu corpo quer ficar em repouso, quer ficar quieto. Meu cérebro fala para parar, meu corpo fala para parar, mas o meu cérebro fala, continua. Então, por exemplo, quando eu pego uma atividade para fazer, se eu tiver muita afinidade com ela, é bem capaz que eu. Hoje não, porque eu já tenho mais de 40, mas quando eu tinha lá pelos meus 20, 25, era comum eu virar 24 horas fazendo aquela atividade. E isso no final da atividade causa uma exaustão muito grande. Porque é muita energia que é muita energia, é muita sinapse, é muita energia neuronal que está ali trabalhando para poder executar aquele trabalho, aquela coisa. E essa coisa geralmente é o que a gente chama, pode se encaixar dentro do hiperfoco. Pode ser uma atividade que tenha extrema identificação, extrema afinidade, e você não vê. E as pessoas falam assim, poxa, então ter hiperfoco é bom. Não é. As pessoas acham que ter hiperfoco é bom, é uma coisa boa. Imagina que você está com hiperfoco de Hot Wheels. Então, tudo que você quer sobre aqueles carrinhos de metal pintado pequenininhos, tudo que foi informação você quer coletar, você quer colecionar, você quer saber tudo sobre aquilo. Não importa se um familiar precisa da sua ajuda, se a sua parceira, seu esposo, sua esposa, ela precisa que você leve o lixo para fora. Não interessa, nada mais interessa que não seja seu hiperfoco. E isso dá prejuízo social, isso dá prejuízo intelectual, porque você cansa, você fica exausto. Né? Por um lado, tem coisa boa? Tem. Tem coisa ruim? Tem também.
Então, desde que eu tive meu diagnóstico, a maior mudança que eu senti foi na questão social. A socialização para mim foi assim muito boa e a aceitação de ser como é. Hoje, por exemplo, se a Cíntia me chamar, ontem ela me chamou para ir num naquele negócio de São João. Ah, na festa? É, Festa de São João. e hoje eu tenho a liberdade de falar não. Antes eu não faria, eu não diria um não, iria, ficaria sobrecarregado, chegaria para casa uma pilha, exausto, e ia dormir amanhã até meio-dia, de exaustão. Então, essa parte da autoaceitação, de saber qual que é o seu limite e conscientizar as outras pessoas do seu limite, é a parte que te deixa que faz você aceitar a sua condição, a condição que caiu no seu colo, que cai no seu colo, né? Ó, você tem, é assim, não tem cura. Não dá um alívio porque você vê que o que você está passando tem um nome para o que você passa, né? E eu costumo dizer muito que o diagnóstico de autismo não é justificativa para você fazer coisas que não deveriam fazer. Ela não deve ser a sua muleta, né? Não é porque eu tenho uma condição em que em algum momento eu posso ser grosseiro sem saber, eu posso fazer isso à torta e à direita, né? Eu costumo falar para quem convive comigo o seguinte: olha, eu sou assim e eu posso fazer isso. Se acontecer, vocês têm total liberdade de chamar minha atenção. Eu quero que você faça isso, porque isso me ajuda. Isso me faz identificar o momento em que eu posso estar deslizando e eu posso corrigir isso. Eu posso tomar uma atitude, mudar essa direção e aprender um pouco mais. É importante falar isso, né? Ainda mais com essa onda de autodiagnósticos, do hiperfoco tá em alta nas redes sociais, e todo mundo, tô com hiperfoco, e na verdade não é um hype, assim, né? Não é tão popular, não é tão legal quanto as pessoas acham que é. Ele tem bastante contras, né? É como a superdotação, que o pessoal também fala que o cara é superdotado, ele vai ser super, hiper, mega inteligente. A superdotação também é outra condição em que o indivíduo ele tem prejuízo também. Tem bastante prejuízo. E quais conselhos hoje você daria para outros adultos que suspeitam ser autistas ou precisa de alguma avaliação, mas ainda não buscaram um diagnóstico? Olha, a primeira coisa é ter apoio da família. Um apoio da família, ele é extremamente importante, porque todo autista ele precisa de suporte. Depende do da onde ele está no espectro. Então, há pessoas que precisam de um suporte muito mais, de um suporte muito maior. São pessoas que elas não conseguem, são autistas, e não conseguem, por exemplo, comer, que não conseguem tomar banho sozinhas. Então, não é necessário outras pessoas, uma rede de apoio para que faça com que essa pessoa seja minimamente funcional. Há pessoas, como no meu caso, que nós somos funcionais. Eu tenho família, eu tenho uma filha, eu tenho profissão, né, eu exerço uma atividade econômica, mas mesmo assim eu preciso de suporte. Eu preciso de suporte, é, não é sentimental, emocional. Eu preciso de suporte emocional. E hoje quem me dá esse suporte emocional é minha esposa e minha filha. São as duas pessoas que eu tenho a liberdade e eu tenho a segurança de contar com elas hoje. Então, para quem desconfia, esquece teste de rede social. Tá? O autodiagnóstico, às vezes você está se enganando, não necessariamente. Às vezes você é mal educado. Pronto. Não joga a sua má educação numa condição. Eu não vejo nenhuma pessoa que tenha uma deficiência severa falar que gosta daquela deficiência. Eu não vejo nenhum falar, nossa, eu adoro isso aqui. Né? Segundo é procurar ajuda médica, neurologista,
psiquiatra, é, são as profissões, os médicos que mais estão, que são os mais indicados para esse tipo de diagnóstico. Possivelmente um neuropsicólogo, que é quem vai fazer todos os testes, todos os levantamentos, para poder evidenciar, para poder laudar a suspeita. Acredito que o conhecimento da condição autista, do transtorno e do espectro autista, ele é. Hoje nós temos, estatisticamente, para cada 35 pessoas, uma pessoa é autista. E dessa uma pessoa que é da população, e essa uma pessoa desses 35 que é autista, apenas alguma parcela é diagnosticada. Então, tem muita gente hoje que não é diagnosticada e sofre com isso. Quando eu digo sofrimento, eu estou falando em prejuízo, tá? O sofrimento, advém de um prejuízo. Seja um prejuízo social, seja um prejuízo econômico, seja um prejuízo profissional. É muito comum pessoas do espectro autista, depois de adultas, terem dificuldade de se manter em empregos. É muito comum pessoas do espectro autista, depois de adultos, se manterem no relacionamento. Né? É muito comum, e nós tivemos um caso recente agora na Unila, de pessoas diagnosticadas com autismo não conseguir terminar uma graduação, ou chegar ao caso extremo, que foi o que aconteceu na Unila, da aluna que ela não aguentou. Né? Então, o diagnóstico, ele é importante, não é moda. Muita gente fala, onde é que virou moda agora? Né? Na minha época não tinha tanto autista assim, é porque você nunca visitou um manicômio. Os autistas daquela época eram internados. Não se tinha um aparato clínico, né, para poder ter uma rede de apoio para essas pessoas. Qualquer divergência na pessoa, ela já era internada, na verdade, né? Então, Qualquer divergência, qualquer comportamento que se desviava do senso comum era tratado como uma pessoa, era tratado, né, com esse tipo de violência. inclusive, só pegando o gancho, né? Não vou entrar nisso, porque já seria para outra entrevista, mas para quem tiver interesse, no Brasil, houve o Hospital de Barbacena, Barbacena, em Minas em Gerais. Minas Gerais, que vale a pena pesquisar e estudar para entender, para quem tem interesse, do porquê que nós não tínhamos tantos diagnósticos de autismos ou outros diagnósticos. Esse caso do Hospital de Barbacena, ele mostra como qualquer divergência na época as pessoas lidavam com intolerância e já internavam, né? Já mandavam para o hospital para não ter que conviver com aquilo. Para finalizar, gostaria que você falasse uma ênfase aí na educação, mas quais são as principais mudanças que você gostaria de ver para tornar o ambiente mais inclusivo e acolhedor tanto para os alunos quanto para os professores, autistas no caso? Hoje nós temos, né, hoje tem-se na educação uma situação em que, sob a justificativa da inclusão, crianças, adolescentes do aspecto autista, crianças, adolescentes com outros tipos de transtornos, elas são matriculadas nas instituições de educação, mas não vejo, eu estou em sala de aula, preparação dos profissionais para atender essa demanda. Os professores, eles não foram treinados para, por exemplo, fazer uma prova adaptada, para dar uma atenção diferenciada para aquele aluno, para aqueles alunos. O professor não tem esse tempo hábil para poder dar atenção. Existem as salas de recurso, tá? E tem professores ali que atendem esses alunos para que seja para minimizar ou para melhorar e minimizar o impacto negativo e melhorar o entendimento deles das matérias. Só que esse professor, ele, na maioria das vezes, ele não é formado em química, ele não é formado em física, ele não é formado em letras, ele
Então, para ele poder adaptar, para ele poder exercer a função, para ele poder exercer a função, não, desculpa, para ele poder pegar aquele material e passar de uma forma que o aluno, de acordo com a demanda do aluno, é mais difícil, é mais oneroso para ele. Então, se nós tivéssemos professor na sala que fosse qualificado para atender esse tipo de demanda, nós teríamos realmente uma inclusão. Existe, eles falam, a justificativa da inclusão é a socialização. Agora, como é que eu vou pegar uma criança que tem um autismo um pouco mais, com maior nível de suporte, que precisa de mais suporte? Ela está no segundo, no nono ano, no primeiro ano, e eu estou explicando para ela, por exemplo, o que é, eu estou explicando para a sala o que é uma função de primeiro grau, e essa criança em casa, ela não consegue ainda pegar o garfo para almoçar, para fazer uma refeição. A cabeça dela não está ali. A demanda dela, a necessidade de atenção dela é diferente. Então, é preciso repensar a forma como foi feita essa inclusão, é preciso pensar no professor e é preciso pensar no aluno também. Eu acredito que hoje a inclusão, como ela é feita, ela ela dá menos resultado do que poderia dar. Dá menos resultado do que ela poderia dar. A socialização é importante, o convívio com outras crianças é importante para o próprio desenvolvimento da criança, mas ela tem demandas especiais, ela tem demandas diferentes. E essas demandas precisam ser respeitadas e precisam ser supridas. Né? E precisa qualificar professor. O professor precisa ter a segurança de chegar até esse aluno. Tá? Eu, como fazendo parte do espectro, e passando as dificuldades que eu passei na escola, quer dizer, apesar de eu ter feito, eu fiz minhas graduações, eu passei pela escola, mas eu sempre fui chamado, minhas notas eram medíocres, eu era medíocre. Né? E eu percebo a dificuldade que certos alunos têm, que esses alunos têm. Então, eu consigo ter um pouco mais de sensibilização porque eu passei por aquilo. Né? Então, fica... não é que fica mais fácil, mas eu entendo, eu posso compreender as dificuldades que estão passando. Antônio, muito obrigada. A gente aprendeu muito aqui hoje. Foi uma grande oportunidade para mim, pelo menos aqui, de ouvir tudo que você tem para falar. Como sempre, você sempre nos ensina, né? Não é à toa que você é professor. Acho que a vida não te colocou ali à toa. E que bom que a gente tem a oportunidade de trocar com você, dos alunos, de aprenderem com você. E acredito que a gente tem uma caminhada aqui ainda na sociedade santelenense de conquistas e aprendizados. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, o prazer foi meu.